Nossa aula hoje vai ser a continuação da semana passada, né? Que foi processos de eletrização e leis de Coulomb. Semana passada a gente não conseguiu passar tudo, então hoje eu vou fazer uma revisão rápida antes de começar o conteúdo e as atividades da apostila de vocês. Tá? Então deixa eu aqui compartilhar com A vocês. professora vai fazer algum exercício dessa parte também? Dessa parte da aula passada? É, Sim, vou sim, com tem certeza. algumas dúvidas aqui. Sim, eu vou sim, sem problema. Pessoal, seguinte, primeira coisa então, eu vou começar falando com vocês da nossa avaliação, tá? Semana que vem a gente vai ter a nossa avaliação. Então já vou passar aqui para vocês. Nossa avaliação vai ser no dia, vai ser dia 21 do 7, tá? Essa avaliação, vocês vão ter 7 dias para entregar, então eu vou liberar ela no dia 21. Então vocês vão ter aqueles 7 dias para entregar. E o conteúdo dela vai ser essa parte de elétrica, tá? Vai ser lá da aula 5 da apostila 3, então aula 5, 3C, aula 6 da 3C, e vamos até essa aula 7 da 4C, tá? Vão ser essas 3 aulinhas aqui. Provavelmente ela vai ter um pouco mais, vou fazer um pouco mais de 5 questões, tá? Vou precisar, porque nós temos mais conteúdo, senão fica muito pouca questão de cada conteúdo. Mas não vai ser algo muito fora do que as questões que a gente fez até agora, tá? Então, acredito que não tenha problema para vocês resolverem essas questões. Tá bom? Então, anotem isso aqui para vocês lembrarem que é a nossa avaliação, tá? Então, nossa avaliação. Aqui, nossa avaliação. Tá ok? Bom, a aula passada, então, fazer uma breve revisão para a gente. A aula passada, então, a gente viu a lei de Coulomb, né, que é a lei da força entre as cargas. Essa lei a gente viu que depende diretamente proporcional das cargas. Se as cargas aumentam, né, a força também aumenta. E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. É importante gravar que é ao quadrado da distância, não é só inversamente proporcional à distância. Bom dia para quem vai chegando. Então, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Eu fiz a analogia dela com a força gravitacional, mas a força elétrica ela pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Aí a gente fez alguns exemplos aqui, ficaram alguns exemplos para trás, que eu vou querer trabalhar com vocês, para a gente já partir para algumas coisas da apostila, tá? Vamos relembrar como funciona, então, essa lei de Coulomb aí nos exercícios. Então, nós temos aqui duas cargas elétricas puntiformes iguais, elas são puntiformes e iguais, de 4 microcoulomb cada. Elas encontram-se no vácuo, separadas de 3 centímetros. Então, nós temos duas cargas. Nós temos Q1 e Q2, elas são iguais. Então, Q1, deixa eu botar para cá. Q1 é igual a Q2
E cada uma vale 4, micro é vezes 10 na menos 6 coulomb. Encontram-se no vácuo e separadas numa distância de 3 centímetros. Lembram que eu friso sempre para vocês que a distância precisa estar em metros. Então, a gente precisa dividir por 100. Só que eu aconselho para vocês, aqui nesse conteúdo, usar notação científica. Então, se a gente for usar notação científica aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente não vai dividir por 100, a gente vai pegar o 3 e fazer vezes 10 na menos 2. Aí fica em metros. Nesse conteúdo a gente usa muito notação científica. Então a nossa distância, para transformar de centímetros para metros, a gente pega e faz vezes 10 na menos 2. Ó, tanto que eles colocaram aqui no problema. O menos 2 ficou grandão assim, tá? Porque desconfigura na hora que eu passo pro quadro. Então, pergunta aqui. Determine a intensidade da força elétrica entre eles. Então, determine o F. Para a gente calcular a força elétrica, a gente vai usar a formulazinha. F igual a K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Então, a nossa força vai ser como? K é a constante é 9 vezes 10 na 9. Então, a constante vai ser 9 vezes 10 na 9. 9 vezes 10 na 9. As duas forças, 4 vezes 10 na menos 6. A outra também, 4 vezes 10 na menos 6. Isso aqui está dividido pela distância ao quadrado. Então, dividido pela distância ao quadrado. 3 vezes 10 na menos 2. Qualquer dúvida vocês podem chamar, pessoal. Oi? Ah, é? Deixa. Eu não. Eu posso mutar. É verdade. Eu vou bloquear de todo mundo então, tá? Opa! Liberei todo mundo. Podem falar agora. Desculpa. Ô, professor, Foi sem querer, eu queria ver se funcionava. Diga. se eu tiver, por exemplo, mais de uma quantidade de carga, eu posso usar na fórmula, por exemplo, tem Q1, Q2 e Q3. Posso botar todas ali na Não, não pode. É a força entre duas cargas, tá? e se eu tiver 3? Aí você vai ter que fazer vetorial. Vai fazer vetorial uma por vez. Depois a gente faz um exemplo delas. Tem na apostila? Eu acho que tem. Tá, eu não cheguei até o fim, eu só fui até a 13 na apostila, não tive tempo de ver todas, mas depois a gente faz, tá? Bom, então. Ok. Vou fechar o microfone de vocês então, pode ser? Aí vocês me chamam no chat, eu tô olhando o chat aqui, eu posso liberar daí. Vou fechar então. Mas o que será que houve que abriu todo? Bom, Clipe Escola vive fazendo coisas diferentes. Eu acho que tem como cada um abrir o seu microfone, não tem? Tem? Eu vou bloquear e ver se vocês conseguem abrir os seus. Conseguem? Não, né? Não, né? Ah, daí mostra pra mim aqui que tem alguém levantando a mão, ó. Aí eu desbloqueei o teu, Kaique. Ah, daí é assim então. Bom. É. Ah, é? É porque estão tentando falar, eu acho. Ok. Aí vocês digitam aqui no chat que daí eu libero os microfones, pode ser? Eu estou acompanhando o chat
no outro monitor, tá? Então vamos continuar aqui. A força, então. Primeiro eu vou resolver o parênteses de baixo, tá? Porque a gente sempre consegue simplificar bastante coisa antes de sair fazendo as multiplicações. 10 na 9, 4 vezes 10 na menos 6, vezes 4 vezes 10 na menos 6. E aí eu vou dividir pelo parênteses aqui embaixo. E aí também vocês vão perceber a parte boa de estar com notação científica, porque quando a gente está com vírgula ao quadrado, às vezes a gente se perde na quantidade de zeros. 3 ao quadrado é 9, e menos 2 ao quadrado, 10 na menos 2, fica menos 4. A gente multiplica esses dois números aqui. Olha só, o 9 dá para cortar com o 9, e agora a gente vai fazer 4 vezes 4 dá 16. Aqui vai ficar menos 12, mais 9 dá menos 3. Aí, menos 3 menos menos 4 vai ficar... Menos 3 menos menos 4 vai ficar 7, né? Não, vai ficar 1. Ou seja, a força vai ficar 160 newtons. Que aqui ficou menos 3, mais 4, dá 1. Então, a nossa força, 160 newtons. Entenderam ela? Tá ok? Bom, mais alguma aqui que eu coloquei. Eu quero que vocês tentem fazer ela, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem essa questão. Como é que ela fica? Oi? O Luiz? Acho que agora foi. Não. Mas eu não consigo achar quem está com o microfone aberto. Para mim aparecem todos fechados. Ô, Clipe Escola me trollando aí. Vamos lá então, vamos corrigir. Então nós temos uma carga elétrica de 3 microcoulomb, que está a uma distância, então nós temos uma Q1 de 3 microcoulomb. Micro é 10 na menos 6. Menos 6. Que está a uma distância de 2 milímetros. Milímetros é vezes 10 na menos 3 metros. Já estou trazendo transformadinho. De outra carga, Q2, que é 16 vezes 10 na menos 6. Coulomb. Quer saber o valor da força que existe entre elas? Aplicação da fórmula da lei de Coulomb. Força vai ser o K, que é 9 vezes 10 na 9. Q1, 3 vezes 10 na menos 6. Q2, que é 16 vezes 10 na menos 6. E aqui embaixo, então, a distância ao quadrado, que é 2 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Resolvendo aqui, então, 9 vezes 10 na 9, vezes 3 vezes 10 na menos 6, vezes 16,
vezes 10 na menos 6, e embaixo, elevando ao quadrado, 2 ao quadrado é 8. Aham, 8, sim, 4 vezes 10 na menos 6. Então, esse 10 na menos 6 eu vou cortar com esse aqui, e o 4 com o 16, deixando 4 aqui em cima. É 8. Eu vou fazer 3 vezes 4, 12. E aí 12 vezes 9, que vai dar 108. Vai ficar 108 vezes 10 na terceira, que aí eu vou transformar em notação científica. 1,08. Eu diminuí duas casas, eu aumento duas o expoente. 1,08 vezes 10 na 5. Deu certo? Fechou? Entenderam? Fechou. Perfeito. Bom, aí a gente conversou sobre os processos de eletrização. São 3 processos. O atrito tem que atritar, né, esfregar os materiais, são materiais diferentes. No começo eles são neutros, no final tem cargas e sinais contrários e tem a mesma quantidade de carga. O contato, no começo, pelo menos um deles tem que ter carga, tem que estar carregado. A gente encosta os materiais e no final ficam com mesma carga e mesmo sinal. Na indução, a gente aproxima o indutor, que é o corpo carregado, do induzido, que é o corpo neutro, e no final eles vão ficar com cargas e sinais. Olha como eu escrevi contrários. Meu pai. De sinais contrários. Contrários. Bom dia. Cargas e sinais contrários. Tá? Então, essas são as principais características dos processos de eletrização. Bom, essa aqui é uma partezinha extra que eu trouxe para vocês, que é sobre os relâmpagos, tá? Sobre os raios e os relâmpagos. Então, eu trouxe um texto, algo para a gente conversar, porque é nessa parte do conteúdo que isso se coloca. Como acontecem os raios, né, relâmpagos? Primeiro, a gente tem que saber a diferença entre raio, relâmpago e trovão. Bom, os raios são grandes descargas elétricas que ocorrem entre uma nuvem e o solo. É uma troca, né, de carga elétrica entre a nuvem e o solo. Ou entre duas nuvens, ou até mesmo dentro de uma mesma nuvem. O trovão é o som gerado por essa descarga elétrica. E a gente sabe que essas descargas elétricas, elas também geram aquele clarão que a gente enxerga. E esse clarão é o relâmpago. Então, o raio é a descarga, trovão é o som e o clarão é o relâmpago. Tá, mas o que está por trás desses fenômenos? O que está por trás desses fenômenos? Nós temos aqui, então, ó, tudo, pessoal, começa na eletrização. Tudo está ligado com as nuvens. Dentro das nuvens tem movimento de cargas, tá? E vai acontecer de separar as cargas positivas das cargas negativas dentro das nuvens. O que vai acontecer? Durante as tempestades, a parte inferior, olha ali, escrevi errado, a parte inferior das nuvens concentra uma grande quantidade de carga negativa. Não é sempre negativa, pode ser positiva, mas é o mais comum a negativa.
e consequentemente, então, no topo vai estar a carga positiva. E aí o que acontece? Cargas de sinais contrários, qual é a regra de cargas de sinais contrários? Cargas de sinais contrários se atraem ou se repelem? Se atraem, isso mesmo. Então, cargas de sinais contrários se atraem. Portanto, pessoal, o excesso de cargas negativas na parte inferior das nuvens acaba repelindo as cargas negativas da superfície da Terra, tá? Empurrando-as para o interior do planeta. Esse efeito, porque as de sinais contrários se atraem, as de sinais iguais se repelem. Então, como embaixo da nuvem está negativo, a parte que está na superfície da Terra, que é negativa, vai ser repelida, vai ser empurrada para o interior do planeta. Esse efeito ocorre não só sobre o solo, mas sobre tudo que está sobre o solo, sobre os oceanos, casas, árvores e até mesmo nas pessoas. Dessa forma aqui, ó, a nuvenzinha está com a carga negativa aqui embaixo, ó, carguinha negativa, e vai acontecer o quê? A Terra é neutra. Os negativos da Terra vão ir para dentro, ó. Vai ter uma indução aqui na Terra. A Terra vai ter uma indução elétrica. Então, quando um corpo eletricamente carregado, como as nuvens, durante uma tempestade, induz a eletrização de um corpo neutro, dizemos que ocorreu eletrização por indução. Tá? É o que ocorre na Terra quando passa essa nuvem com essa separação de cargas. Tá, mas o que isso tem a ver com os raios? Bom, da mesma forma que essas cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, as cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Logo, as cargas negativas das nuvens tenderiam a se aproximar das cargas positivas da superfície terrestre. Porém, pessoal, o ar não permite que isso ocorra. O ar é um excelente isolante térmico. Então, ele é um material cujas cargas elétricas não conseguem se mover livremente. No entanto, à medida que as concentrações de cargas iguais aumentam, o campo elétrico, que é um campo que tem ao redor das cargas, fica mais intenso. Uma coisa que muitos não sabem é que todo isolante térmico pode se tornar um condutor, tá? Para isso, basta que um campo elétrico muito forte, tá? Seja suficientemente forte, atue ao redor dele. Isso é possível, pois campos elétricos de alta intensidade são capazes de desprender alguns elétrons dos átomos que compõem o material isolante. Lembro que isolante, eles têm os elétrons que teriam facilidade, como os condutores, para se soltar, não tem essa facilidade. Mas se colocar um campo elétrico bem forte, próximo, ele vai poder se soltar. E são esses elétrons livres, então, que vão se soltar, que passam a ajudar nessa condução elétrica que tem no ar. E quando isso acontece com o ar, essas cargas opostas que vão ter da superfície das nuvens vão se encontrar. Dessa forma aqui, ó. O negativo daqui vai se encontrar com o positivo daqui. E aí a descarga elétrica é muito forte. Tá? Descarga elétrica é muito forte. Aí acontece o raio, ó. Pode ser na cabeça de uma pessoa, na nuvem, ou indo em direção ao rio ou ao solo. Então, o clarão, né, pessoal, é a descarga elétrica que vai ter essa luz toda. O barulho que a gente escuta é o barulho do som do ar se rasgando com essa descarga elétrica, tá? Então é assim que a gente tem o raio. Ele é produzido pela indução elétrica durante a
a indução magnética durante o afastamento das cargas nas nuvens, e é por aí. É uma curiosidade, mas cai questões teóricas a respeito disso. Bom, outra coisa que é importante vocês saberem também é sobre o eletroscópio. O eletroscópio, eles são instrumentos que permitem a gente saber se um corpo está carregado ou não. O eletroscópio, ele é uma haste de metal e embaixo ele tem duas laminazinhas, que quando ele está neutro, essas lâminas, elas estão juntas, tá? Essas lâminas aqui embaixo, ó, aqui dentro, ele tem duas lâminas, elas estão coladinhas. Quando a gente aproxima um corpo, por exemplo, um corpo negativo, como esse primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai induzir a parte superior para cargas positivas e vai ficar as cargas negativas na parte inferior. Como a parte inferior, ó, é toda de mesma carga, ó, toda de carga negativa, essas linguetinhas aqui embaixo vão se abrir, porque elas têm carga de mesmo sinal, e carga de mesmo sinal se repelem. Tá? Se eu aproximar um corpo positivo, vai ficar negativo na parte superior e positivo na parte inferior. As linguetinhas vão se abrir também, porque toda a parte inferior aqui é de mesmo sinal, ó, e mesmo sinal se repele. Tá? Então, tanto faz se encostar um corpo positivo ou um corpo negativo. Tá? Eles vão se repelir. Isso é o eletroscópio. É um aparelhinho que permite a gente ver se um corpo está carregado ou não. Tá, ok? Eu acho que aqui eu tenho as questões de eletro que a gente fez semana passada. Aqui eu tenho mais algumas questões para a gente fazer sobre processos de eletrização. Vamos ver aqui e vamos tentar resolver ela. Uma barra eletrizada negativamente é colocada próxima de um corpo metálico AB não eletrizado. Podemos afirmar que, bom, ela é colocada próxima, então ela não encosta e nem atrita, ou seja, por aqui a gente já percebe que é indução. Ó, por essa palavra aqui a gente já tem que perceber que é indução. Então vamos ver, não haverá movimento de elétrons livres no corpo AB. O que acontece na indução? Quando a gente aproxima um corpo, as cargas do corpo AB vão fazer assim, ó. O positivo vai vir para cá e o negativo vai vir para lá, ou seja, justamente tem movimento de cargas. Então a letra A está errada. Os elétrons do corpo livre do corpo AB deslocam-se para a extremidade A. Não, que deslocam para a extremidade B, ó. Então está errado. O sinal da carga que aparece em B é positivo. Olha aqui, ó, o que eu desenhei aqui. O sinal da carga de B é negativo. Ocorreu no corpo metálico é o AB, a indução eletrostática, exatamente essa aqui. Após a separação de cargas, a carga total do corpo é não nula. Após a separação de cargas, a carga total do corpo, o corpo é o AB, é não nula. Não, a carga continua sendo a mesma. Bom, se fizer um fio terra, fica sem saber porque não tem explicação do que foi feito com o corpo AB, então não tem como ser a letra E. Entenderam essa de eletrização? Ok com ela? Tá, ok então. Mais uma teórica, daí a gente vai para as da apostila. 3 bolas metálicas podem ser carregadas eletricamente. Observa-se
que cada uma das 3 bolas atrai uma e repele outra. 3 hipóteses são apresentadas. Apenas uma das bolas está carregada. 2 bolas estão carregadas e as 3 bolas estão carregadas. Bom, cada uma das 3 bolas atrai uma e repele outra. Bom, para atrair, as 3 bolas atraem uma e repele outra. Para atrair, pessoal, pode ter sinal contrário. Para atrair, tá? Sinal contrário. Ou ser neutra. Ou neutra. Uma neutra e outra carregada, tá? São as 2 hipóteses para atrair. Tendo uma carregada, vai atrair uma de sinal contrário ou uma neutra. Então, uma com certeza tem que ser carregada. Uma com certeza tem que ser carregada. Para atrair outra que pode ter sinal contrário ou neutra. Mas aqui fala que repele, né? Então, outra carga com certeza tem que ter sinal contrário. Tem que ser carregada. Tem que ser carregada também. Com certeza tem que ser carregada. Por exemplo, uma tem que ser positiva e a outra tem que ser negativa, porque vai ter que atrair, uma tem que atrair, repelir a outra. E uma tem que ser neutra, porque para as duas atrair essa aqui, elas têm que ser neutras, ó. As 3 bolas atraem, então, as 3 bolas são atraídas, ó. Tá? As 3 bolas são atraídas e repele outra. Porque cada uma das 3 bolas atrai uma e repele outra. Então, isso aqui, ó, se as 3 se atraem, vão repelir a outra, porque essa aqui vai se induzir. Então, 2 bolas têm que estar carregadas. Essa outra aqui ou pode ter um sinal contrário ou pode ser neutra. A certeza que a gente tem é que no mínimo 2 tem que estar carregada, o que dá a nossa hipótese letra D. Entenderam o raciocínio dessa aqui? Elas entenderam? Então vamos aqui, ó. Começamos então com as da apostila de vocês. Essas primeiras são teóricas. Vocês chegaram a fazer essas questões? Vocês têm alguma dúvida nessas primeiras? De eletrização? Não? Daí eu passo adiante para a gente... Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode me perguntar depois no privado, eu respondo. Pode ser? Vamos combinar assim? Pode me perguntar depois no privado, eu respondo. Mando até, pode ser até no grupo, de repente, um videozinho delas, tá? Se alguém tiver, senão a gente toca adiante, que essas aqui são teóricas. As 5, alguém tem alguma dúvida das 5? Da lei de Coulomb? Não? Porque a lei de Coulomb, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Só isso, mais nada. Essa aqui é a 7.06. Se 2 corpos inicialmente neutros são atritados, então é a regra do atrito, né? Qual é a regra do atrito? Depois, né, no final, eles têm que ter mesma carga. O atrito no final é obrigatório que tenha mesma carga e sinais contrários. É a regra do atrito. Qual é a única alternativa que nos dá a mesma carga e sinais contrários? Letra A. Ok? É pela regrinha. A 7.07. Eu já botei, só achei com a resposta feita.
Ao esfregar um canudinho de refrigerante com um pedaço de lã e aproximá-lo de uma parede, ele poderá ficar grudado na parede. Lembra que eu fiz na minha cadeira? Eu fiz na minha cadeira na aula passada. Esfregar, pessoal, é sinônimo de atrito. Isso se justifica por quê? A resposta correta é a letra E, porque o canudinho fica eletrizado e, por ser um mau condutor de eletricidade, não perde esse excesso de cargas para a parede, ficando preso por forças elétricas entre suas cargas e as cargas induzidas na parede. Tá? O canudinho não é um bom condutor. Alguma dúvida? A 7.08. A 7.08 fala o seguinte, ó. Duas esferas condutoras de iguais dimensões, A e B, estão eletricamente carregadas, como indica a figura, sendo unidas por um condutor no qual há uma chave inicialmente aberta. Quando a chave é fechada, passam elétrons. Então, olha só, nós temos aqui as duas esferas, né? Essa esfera A tem uma carga, a esfera A tem uma carga de mais 6 coulomb e a esfera B tem uma carga de menos 4 coulombs. Quando essa chave aqui é ligada, isso aqui é um contato, porque não está sendo esfregado nem aproximado. Elas estão sendo encostadas por um fio. Então, isso aqui está tratando de contato. Sendo contato, como a gente faz para ver a carga de equilíbrio? A gente vai somar essas cargas, bem assim, ó, mais 6 menos 4 e dividir por 2. Mais 6 menos 4 é mais 2, dividido por 2, cada uma vai ficar com mais 1. Então, cada uma vai ter mais 1. É para ser microcoulomb isso aí? Bom, que seja microcoulomb, então. Aí, a única que dá essa resposta é a letra C. Só que, olha só, os elétrons estão indo para onde? Estão indo do C, do B para o A. Por que do B para o A? Quem é que está com elétrons sobrando? Quem é negativo. E quem se move são os elétrons. Aqui no A está faltando elétrons. Então, vai de B para o A. Tá? Quem é que está fazendo a barba? 09. A 09 é uma teórica. Alguém ficou com dúvida na 09? Uma esfera metálica neutra é suspensa por um fio isolante. Aqui não tem a figura, mas na apostila de vocês tem a figura. É quase aquela minha que eu fiz, que eu mostrei para vocês na aula, do pêndulozinho. Quando um bastão feito de material isolante e positivamente carregado é posicionado perto da esfera sem encostar nela. Então, isso aqui falou perto, pessoal, é indução. Sendo indução, a gente tem que lembrar das características de indução. Quais são as características de indução? Eles vão ficar com sinais contrários, né? Vai induzir sinais contrários. Sinais contrários se atraem. Então, ela é repelida? Não, porque são sinais contrários. Ela é atraída. Ok. Ela é atraída. Ok. Ela é repelida? Não. E ela é atraída. Bom, ela é atraída porque a esfera se torna negativamente carregada?
Não, ela não vai se transformar negativa. Ela continua neutra, ela só vai induzir a carga negativa onde está próxima da esfera metálica. Então, não é, ela não se torna negativa. Ela só vai se tornar negativa se for ligado um fio terra ou se alguém encostar nela. Então, isso o problema tem que falar para a gente. Ela é atraída para o bastão porque o número de prótons na esfera é menor que no bastão. Não, né? Ela é neutra, então não tem como o número de prótons ser menor. Então sobrou a letra E. É atraída para o bastão porque ocorre um rearranjo dos elétrons na esfera que continua neutro. Isso mesmo, porque a esfera ela tinha mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Quando o bastão foi aproximado dessa esfera, ó, o bastão era positivo. Bastão foi aproximado dessa esfera, essa nossa esfera ficou com os negativos aqui e os positivos aqui. Ó. Ela continuou com a mesma quantidade de carga, só que teve um rearranjo neles. Tá? Isso é a indução. Ok? Vamos para a próxima. A 10. Considere dois balões de borracha A e B. Vocês têm o desenho também na apostila. O balão A, ao ser aproximado do balão B, é repelido por ele. Por outro lado, quando certo objeto metálico isolado é aproximado do balão A, esse é atraído pelo objeto. Então vamos ver, dois balões de borracha. O balão B tem excesso de cargas negativas. Então nós temos dois balões. Vou desenhar aí dois balões. O balão A, meu Deus, e o balão B. O balão B tem excesso de cargas negativas. Ok. O balão A, ao ser aproximado do B, é repelido. Tá? Por outro lado, quando certo objeto metálico isolado é aproximado do balão A, este é atraído pelo objeto. Então, a respeito das cargas elétricas líquidas no balão A e no objeto, que daí vai ter um outro objeto aqui, que ele vai ser atraído pelo balão A. O que a gente pode falar? Que o balão A só pode ter excesso de cargas negativas e o objeto ter excesso de cargas positivas é uma opção. Mas lembrem-se que na atração, pessoal, na atração ele pode ser neutro. Não esqueçam do neutro, que o neutro também é atraído. Ou ter mesmo sinal. Para o balão A ser repelido, ele tem que ser positivo. Outra forma não tem de ser repelido. Positivo não, perdão. Negativo. Negativo. Outra forma não tem. Aqui é sinal contrário. Aqui é sinais contrários. Vocês têm que me corrigir quando meu cérebro voa assim. Aqui é sinais contrários. Então, o balão A tem que ser negativo, né, para repelir o B. E o objeto vai ter que ser ou neutro ou ter sinal contrário do A. Então, aqui, ó, o A até pode ter carga negativa, ok. E o B pode ter carga positiva. O B não, o objeto aqui tem que ter carga positiva, mas tem que ser neutro também. Então vamos ver a letra B. Ó. O objeto A só pode ter cargas negativas, ok. E o objeto só pode ter excesso de cargas positivas ou estar eletricamente neutro. É isso aqui, não tem outra opção.
Nem adianta ler as outras, porque as outras já não fecham. Ok? Alguma dúvida nessa parte? Ok. A 11. A 11 diz o seguinte: a distância entre duas partículas carregadas é d e a força de interação entre elas é F. Suponha que elas sejam afastadas entre si a distâncias iguais 2d, depois 3d, depois 4d, sem que nada mais se altere além da distância. A alternativa com os respectivos valores assumidos pela força de interação entre elas é qual? Bom, pessoal, tem que lembrar que a força é inversamente proporcional. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o que isso significa? Significa que se a distância aumentar 2 vezes, a força vai diminuir 2 ao quadrado. Então, se a distância ficar 2d, a força vai diminuir. Quanto é que é 2 ao quadrado? 4. Se a distância for 3 vezes o d, a força vai ficar F sobre 3 ao quadrado, 9. Se a distância for 4d, a força vai ficar F sobre 16. Tá? Então, nós temos como alternativa correta, mas acho que tem um erro aqui, peraí. Peraí, sem que nada mais se altere além da distância. Então, eu vou ter... Pode falar. Na apostila tem as alternativas certinhas. Essas... Seria a D. Tá, aqui tá erradas as alternativas, né? Tá erradas as alternativas aqui. As alternativas aqui estão erradas, tá? Elimina isso aqui. A alternativa correta da apostila de vocês é a D, F sobre 4, F sobre 9 e F sobre 16, né? É isso aí? Então tá. É porque eu não olhei as alternativas aqui quando eu copiei a questão. Nossa, que loucura. Eu já ia tentar ver o que tá errado aqui. Vamos para 12. Dois objetos metálicos esféricos idênticos contendo cargas elétricas 1 coulomb e 5 coulombs são colocados em contato. Então, olha o detalhe. Eles são colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 metros. Considerando a constante de Coulomb K igual a 10 vezes 10 na 9, isso aqui é 9zinho em cima, tá? Podemos dizer que a força que atua entre as cargas após o contato é como? Bom, as cargas, primeiro, a gente vai ter que fazer esse contato, pessoal. Tem que ser feito esse contato, não pode ir direto com esse valor das cargas ali, tá? A gente precisa fazer esse contato. Então, como vai ser esse contato? Como a gente faz o contato? A gente soma as duas cargas e ambas são positivas e divide por 2. Então, a gente vai somar 1 mais 5 dá 6, divide por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, nós temos duas cargas iguais a 3. Q1 é igual a Q2, que é igual a 3 coulombs. Como as cargas têm mesmo sinal, a gente já sabe que elas vão ter que ser repulsiva. Então, não pode ser atrativa, porque as duas cargas são positivas. Se a carga é negativa, vai aparecer o sinal de menos ou vão falar que uma delas é negativa. Então, vamos para a fórmula da força, que é K, Q1, Q2 sobre
d ao quadrado. Então, a força vai ficar K, que é 9 vezes 10 na 9, Q1, que é 2, dividido pela distância ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, a nossa força vai ficar 9 vezes 10 na 9 newtons, que dá a resposta correta, a letra D. Entenderam? O importante é fazer o contato. Se usar o 1 e 5, não vai dar certo. Então, vamos para a questão 13. 3 esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. Então, elas são iguais. A esfera A está inicialmente neutra, carga zero. E as outras duas estão carregadas com cargas. B é 1,2 microcoulombs. Eu não vou botar o microcoulomb aqui, não. E a esfera C, 1,8. Com a esfera A, então, vai ser feito algumas coisas com a esfera A. Com a esfera A, toca-se primeiramente a esfera B. Então, primeiro, a gente vai pegar a esfera A e encostar na esfera B. Primeira coisa que vai ser feito, contato de A com B. O contato, a gente tem que somar as duas cargas e dividir por 2. Somando 0 com 1,2 dá 1,2, dividido por 2 vai dar 0,6. Então, depois desse primeiro contato, as cargas vão ficar assim, ó. O A vai ter 0,6, o B vai ter 0,6 e o C vai ter 1,8. Agora, a gente vai fazer a segunda parte, que diz que e depois o A vai encostar no C. Agora o A vai fazer contato com o C. Então o A agora é 0,6, ele vai encostar no C, que é 1,8. Então 0,6 mais 1,8 dá 2,4, dividido por 2, que vai dar 1,2. Ou seja, no final, então, no final disso aqui, nós vamos ter o A com 1,2, o B com 0,6, tive que amontoar aqui, e o C com 1,8 não. 1,2. Tudo microcoulombs, né? Então deu a letra D. Entenderam elas? Ok. Sim. Ô, professor, você espera um pouquinho para me tirar uma foto assim? Sim. Espero sim. Já deu, obrigado. Ok. Bom, pessoal, tem várias outras atividades na apostila de vocês, tá? Não vai dar tempo da gente resolver tudo. Eu vou ver se essa semana, provavelmente hoje de tarde ou amanhã, vou gravar um vídeo, então, da resolução das outras atividades. Pode ser? Aí eu gravo um vídeo com a resolução das outras, que elas são muito importantes. E eu vou tentar também gravar já um vídeo da aula, do conteúdo da próxima aula. E eu, durante a semana, eu vou postar para vocês ali no grupo da turma, tá bom? Postar mais à noite para não atrapalhar tanto o andamento dos outros vídeos das outras aulas, tá? Vou fazer dessa forma, então. Porque senão não vai dar para a gente fazer todas as atividades. Semana que vem a gente tem que passar para a aula 8, que é a parte do campo elétrico. Então, para a nossa avaliação de semana que vem, vai ser então a aula 5, a aula 5 e a aula 6,
com mais ênfase, tá? Entre essas duas aulas vai ter mais ênfase na aula 6 e nessa aula 7. Mais ênfase na aula 6 e 7. Tá? Os processos de eletrização, na lei de Coulomb e no voltímetro e no amperímetro. Tá, ok? Então, por hoje era isso. Aí, se vocês quiserem me mandar as questões que vocês tiveram mais dificuldade para fazer da apostila, podem me mandar, fiquem à vontade, que daí eu dou uma ênfase maior na resolução daquelas questões, assim, explico com mais detalhes elas, tá? Então, por hoje é só, espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, mesmo que não deu para ir em todas as questões, né? Ficaram faltando as de aprofundamento, mas foi uma boa passada já de conteúdo. Tá bom? Ótimas aulas para vocês então e uma ótima semana. Ótimo, obrigada igualmente, tá? Até semana que vem, então. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Ótimas aulas. Tchau, gente. Tchauzinho.